Boa tarde a todos. O tema da aula de hoje é uma entrevista com Meixo Sama, de 1º de agosto de 1953. O jurei se torna mais forte à medida que o corpo e a alma se tornam mais puros. Pergunta. Eu gostaria de fazer-lhes algumas perguntas sobre o pensamento, Sonem. Muitos dos nossos membros julgam que a eficácia do jorei é a mesma vinda de todos os que usam o Hikari. Está certo isso? Meixo Sama. Se pensarmos que devemos manter tal e tal pensamento, esse procedimento será muito constrangedor. Deve-se agir natural e livremente, deixando-se fluir espontaneamente todo o sentimento que brota de si. Haverá momentos em que nem sequer se estará conscientizado da graça que lhe foi concedida de participar da obra divina, e ocasiões que se sentirá tão feliz e agradecido que nem poderá expressar em palavras os seus sentimentos. Isto é humano e está certo. Porém, o ponto básico, importantíssimo, é o sentimento de gratidão. Pergunta. Quando explicamos em público que todos os fiéis podem igualmente canalizar a luz divina, se torna muito incoerente discorrer sobre a importância de manter sentimento correto, o sentimento de gratidão, que é o ponto diferencial. E quando começamos a penetrar na importância do pensamento, Sonem, correto, Meixo Sama, é melhor não abordar essa questão em tais ocasiões. Também, se disserem que, se os membros não mantiverem o Sonem, não receberão graças. Isso representa uma imposição e não pensamento. O pensamento é uma coisa espontânea, que flui livremente. Aqui no caso, o pensamento está querendo colocar como Sonem, né? Se eles reagem, ainda que tenham dito que a força do jorei é igual para todos os fiéis, eu não penso dessa maneira. Esta é a pura expressão do seu sentimento espiritual, da sua consciência. É uma atitude daijo. É correto explicar sobre a importância do correto pensamento, Sonem. Mas isso depende do fomento, do momento e da natureza da pergunta formulada. Não costumo tocar nesse assunto. Falei sobre isso hoje, porém, vindo ele à baila em forma de indagação, sentindo o dever de respondê-la. Sobre o pensamento de que o uso do Hikari purifica nosso pensamento, Sonem. Meixo Sama, é verdade que o nosso pensamento se torna mais puro com o uso do Hikari. Igualmente é verdade que se recebe maior proteção e força através do Hikari, se possui correto discernimento espiritual. Não podemos afirmar unilateralmente qual seja a melhor maneira. Pergunta, o senhor quer dizer que quanto mais puro o corpo espiritual e quanto mais se eleva, mais forte é a luz que a pessoa pode emitir? Meixo Sama, sim. Eis porque não podemos afirmar o que é mais correto. Aqui foi colocado o Sonem como uma tradução simples de pensamento. Nós aprendemos durante os anos, e com o tempo que eu aprimorei com o Reverendo Nakahashi, que a tradução de Sonem é muito mais ampla, né? E eu aprendi também que o Sonem é algo que nasce dentro de você e se manifesta através de palavras. Está caindo o trem aqui. Então, assim, durante muitos anos, eu vou falar por mim, da formação que eu tive. Foi ensinado assim, durante o jorei, não pode conversar. Ponto. Durante o jorei, é bom não pensar em nada. Nem ficar fazendo oração, nada. Ponto. Anos depois, já sendo formado e orientado durante alguns anos pelo Reverendo Nakahashi, ele já orientou que é importante, durante a administração do jorei, nós estarmos em estado de meditação. É um jorei meditativo. O que é isso? É você tentar deixar a mente livre, quando levantar a mão, deixar a coisa fluir naturalmente. Eu não posso pedir que a pessoa fique boa, que a pessoa... Nada disso. Aí é o seu pensamento, já não é o seu sentimento, né? E também não é o Sonem. Confunde-se muito isso hoje, né? Onde em alguns locais se diz que nem o Hikari precisa mais, basta o Sonem. E desculpe, isso é uma bobagem, para mim, na minha concepção. Né? Porque se eu for ministrar jorei sem o Hikari, eu não preciso ser messiânico.
Eu posso ser reikiano. Ou eu posso fazer um curso de cura prânica. Qualquer outra coisa. Ou eu posso virar espírita e dar passe. Eu só não posso ministrar jorei. Ah, mas Meixo Sama fala isso. Não, Meixo Sama fala outra coisa que está sendo totalmente deturpada. É igual algumas linhas religiosas que falam assim, lê um versículo da Bíblia, e em cima daquele versículo ela discorre sobre todo um procedimento dentro daquilo que ela entende. Mas não é o que está escrito no capítulo inteiro. Né? Então eu hoje ministro jorei com Sônia. Que Sônia é esse? De ligado, estando em união com Deus, que esse jorei consiga transformar a vida daquela pessoa, dentro do merecimento dela, em silêncio e concentrado. E as pessoas têm resultado. Se falava há muitos anos atrás que não se podia ministrar jorei em foto. Aí vem ensinamento do Meixo Sama que fala que pode. E nós há 15 anos mais ou menos, já ministramos jorei online. Há 15 anos. Com inúmeras experiências. Né? Todo dia casos sendo relatados, as pessoas tendo reações na hora do jorei. Né? Inclusive algumas pessoas, eu até peço para ministrar jorei em mim depois, e elas têm reações e têm sensações. Né? Então, nós sabemos muito bem onde estamos pisando e por que estamos orientando e como estamos orientando. Eu lembro que o reverendo Nakahashi falava para mim assim, da mão do Meixo Sama, né? Não, quer ver se funciona? Pega o livro da arte do jorei e fica na frente dele, pede permissão e pede para receber luz. Tinha sensações. Tem uma senhora que está em Portugal, eu mandei para ela a mão de Meixo Sama, uma Canon, e mandei uns cartõezinhos que nós temos com a mão do Meixo Sama. Ela tinha insônia. Ela me chamou ontem, daqui a pouco ela vai me chamar para receber jorei e eu ministrar. Ela pega a mãozinha, coloca na testa, fala assim, reverendo, estou a dormir muito. Dormi 10 horas. Já há dias assim. Então, eu sei que funciona. Eu sei que funciona. Um amigo meu do Japão falou uma coisa muito interessante hoje para mim. As pessoas estão falando muito, as pessoas não, algumas pessoas estão falando sobre uma nova fé. Mas elas não conseguem explicar nem a antiga. Não praticava nem o básico que nós temos. Não praticam. Né? Porque, veja, até para nascer a arte do jorei, eu tive que a minha formação foi Alicerce do Paraíso, Reminiscências, Luz do Oriente, toda a Pronóstica da Dia, tudo que nós tínhamos na época de livro de ensinamento. Quando eu fui para o Luz do Oriente, na época, eu tive que praticamente ler em uma semana 5 livros, que foram os Evangelhos, a Arte do Jorei e o Mistério da Grande Natureza. Eu tive que ler 5 livros em uma semana. Sabe o que é isso? Eu tive que devorar. Por quê? Porque eu tinha que limpar a minha linha doutrinária e conceitual de tudo aquilo que eu tinha aprendido. Não era desaprender, era ampliar o meu leque de conhecimento, porque eu não tinha como mudar o que eu já tinha estudado durante 20 anos. Então foi um crescente cada vez maior. Eu não tenho como comparar a força do jorei que eu sinto hoje em comparação a 20 anos atrás. Não tenho como comparar o conhecimento e ensinamento que eu tenho hoje em comparação a 20 anos atrás. E assim vai. Ao mesmo tempo, nesse mesmo período, nós conseguimos ampliar, através de muito estudo de outras linhas doutrinárias, outros conceitos, para entender realmente a profundidade que é essa prática do jorei. Né? Nós temos pessoas hoje que nos procuram, e ao levantar a mão, ela relaxa. Então, muitas vezes se distorce muito o que Meixo Sama escreve, infelizmente, por interesses pessoais. Quando Meixo Sama fala no ensinamento aqui, quanto mais puros e elevados nós nos tornarmos, a força do jorei será muito mais intensa, com certeza. Por quê? A luz vem para mim. Se meu nível espiritual não estiver muito bom, é claro que a luz vai vir também da mesma forma, mesma intensidade, mas o meu corpo, a minha matéria, ela é maculada, ela tem muita mácula. Então, consequentemente, a luz
Vai vir com intensidade, mas talvez o meu, eu seja como, funcione como se fosse um filtro, um bloqueio. E ela não sai com tanta força. Se eu fico conversando na hora do jorei, e aí, como é que tá? Beleza, como é que foi? Como é que deixou de ser? Eu estou com a mão levantada. Eu não estou me estando jorei. Da mesma forma, voltando para essa linha do sono, como é que uma pessoa que chega aqui com câncer, ou com doença grave, como nós já tivemos aqui, teve cura com jorei, eu faço para ela assim, senta na minha frente que eu só vou pensar em você, você vai ficar boa. Não tem lógica. Não tem lógica. Desculpe, isso é o meu ponto de vista. Mas é em cima do que Meixo Sama está orientando. Eu vejo algumas coisas que são postadas, as pessoas têm um ponto de vista, um modo de enxergar as coisas, e passam como se aquilo fosse uma verdade plena. E todo mundo tem que dizer amém. Estou conversando com um amigo agora. Quando eu estava com um grupo de jovens em São Caetano, há muitos anos atrás, a primeira coisa que eu fiz com os jovens foi o seguinte: a partir de hoje, os jovens não serão mais burros de carga. Porque tudo que tem na igreja para se fazer de pesado, era jovem que tem que fazer. Falei, não, nós vamos dedicar, sim, como sempre fizemos, mas agora com um peso maior. Né? O respeito pela nossa missão e nosso servir. E assim foi, e começaram a entender. Eu, por exemplo, quando nós estávamos perto de ministros, de reverendos, eu trazia muitos jovens comigo. E falei assim, vocês não precisam falar nada, só fiquem perto e ouçam as conversas. As conversas que nós tínhamos eram de outro nível, porque nós queríamos aprender. E o sono que nós tínhamos naquela época era ficar perto de ministro, perto de reverendo, para quê? Eu quero assimilar, eu quero aprender com ele, eu quero ver o que ele vai falar. Eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. Nunca, no meu grupo de jovens, houve sacanagem, houve má fé, houve desrespeito. Era só agregando para poder ter conhecimento, para poder levar isso para outras pessoas e tudo mais. Tal. Parece que hoje em dia mudou-se um pouco. As pessoas confundem o servir com o puxa-saquismo. Né? Isso foge totalmente. Se Meixo Sama fala aqui, né, que quanto mais a gente se eleva, se torna mais puro, a força do jorei ela aumenta, isso significa que o meu servir, ele tem que ser em alto nível. Mas o que é servir em alto nível? É ficar em cima do altar? É só fazer culto? É dar palestra? Não. Servir em alto nível vai desde lavar um banheiro a fazer um culto aqui em cima. É o sono com que você dedica. É o sono com que eu dedico. Ou acha que se eu sentar aqui, eu vou pensar, Senhor Deus, agora vamos dedicar no sono e vamos sentar aqui, precisamos lavar a nave, janela está limpa já, ali está tudo limpo, está tudo belezinha, lavar o banheiro já está lavado, né? Está com fome? Vamos sentar aqui, vamos fazer um sono que a nossa comida vai estar pronta. Meu, isso é acreditar em Papai Noel. Nós temos que ter prática. Sem prática, não tem resultado. Então, o meu sono é me tornar um grande religioso, um sacerdote do mais alto nível de conhecimento, de força no jorei, força na gratidão, força na expansão, tal. Ótimo, é o meu sono. O que eu estou fazendo para atingir isso? Você estuda? Ah, não. Você precisa de jorei? Também não. Você faz donativo? Ih, não. Ué. Ah, mas eu tenho um sono de ser, de conseguir. Se você não se esforça, não tem lógica. Isso lembra muita coisa utopia. Eu já falei alguns anos atrás sobre isso, né? Que nós somos messiânicos, queremos salvar o mundo, mas com meia dúzia de gato pingado. Tem que convencer o quê? O pessoal do islamismo, os muçulmanos, os budistas, os cristãos, os judeus, para todos irmanados numa só corrente, fazer com que essa população de quase 7 bilhões de habitantes do mundo entre num caminho da luz. Mas, infelizmente, o ego é maior. O sentimento de servir é diferenciado, porque o meu lado é melhor que o seu. A minha água é mais gostosa que a sua. A minha comida é mais saborosa que a sua. Não é assim. Pelo menos foi assim que eu aprendi. Né? Uma coisa que também, nesses anos de aprimoramento, que me fizeram crescer muito, foi entender esse lance do sono e pensamento. Porque
sempre se falou de pensamento positivo. Nossa, o que eu lia sobre isso, pensamento positivo, mudar o modo de pensar, muita coisa e tal. E durante muitos anos, por causa do ensinamento chamado o homem depende do seu pensamento, que na realidade a tradução é o homem depende do seu sonem, né? A gente imaginava que o sonem era igual ao pensamento. Então eu tinha que ser otimista, eu tinha que mudar isso. Então, confundiu muito. Por isso foi muito importante a fase que eu vivi no Luz do Oriente, que eu aprendi muito com o reverendo Nakahashi com relação a isso. Então eu tive que entender que o pensamento é aqui, o sonem é aqui. O sonem nasce aqui, vem e se manifesta. Eu quero fazer, eu quero agradecer, eu quero dedicar, eu quero, eu sinto. Vem, é tão forte que você não se controla. Então, hoje, até direcionar o sonem a gente aprendeu. Tem acho que é Evangelho 2 ou 3, se não me engano, que fala só sobre sonem. Um capítulo, deve ter umas 30 páginas, acho. Que ele fala sobre sonem em comunicação, sobre sonem em jorei, sobre sonem em gratidão, sobre sonem negativo. O sonem, ele pode ser uma arma poderosíssima na salvação. Como também pode ser uma arma poderosíssima na sua destruição. Um sonem negativo mexe com as pessoas à nossa volta, com quem você não gosta, com quem você tem inveja, com quem você tem raiva. Aí o seu sentimento negativo é tão forte que você pode contaminar essa pessoa. E você, ao mesmo tempo, também vai se afundando cada vez mais, porque a sua vibração, ela é trevosa, ela não é divina. Então, esse cuidado também nós temos que ter. Não adianta eu ir para uma igreja, seja ela qual for, de qual segmento for, e ficar apontando o dedo para um, apontando o dedo para outra. Não, hoje o presidente vai lá na igreja, hoje o reverendo está na igreja, então eu tenho que aparecer para ele, eu vou dedicar só para ele. Não senta aqui não, que essa aqui é só para o presidente. Posso tomar essa água aqui? Não, você não pode tomar essa água porque ela não é sua. Posso comer aquele negocinho? Não, de jeito nenhum, que isso aí não é seu, é só o presidente que pode comer. Então, não, é meu, eu quero, eu sou, Isso não é servir. Obrigado, senhor. Isso não é servir. Isso é outra coisa. Uma das coisas que eu já tinha isso desde que eu cuidava do Jorei Center Parque São Lucas. Eu nunca permiti que ninguém, ao entrar na minha sala, e alguém viesse trazer uma água, um café para mim, trouxesse apenas para mim. A orientação era, se eu tiver com 10 pessoas na minha sala, as 10 têm que tomar água, tem que ter um cafezinho se for servir, ou um bolinho, alguma coisa, porque eu só ia para a igreja à noite, eu trabalhava na sede. Todo dia ia para a igreja, então chegava lá, muitas pessoas vinham direto do trabalho para a igreja, então não tinha jantado, não tinha nada. Eu falei, então era injusto eu estar lá beliscando um negocinho e a pessoa na minha frente com fome. Quando acabavam os cultos, era aquele servir enorme, com outra coisa, chamava todos os dedicantes, todo mundo compartilhava. Porque todo mundo dedicou junto com o objetivo maior, que era fazer o quê? Um culto mensal, ou da saúde e prosperidade, que já tinha isso no Jorei Center que eu fazia, ou do antepassado, ou da paz, onde nós fazíamos a cerimônia, e a equipe toda dos grupos compartilhava, porque todo mundo dedicou junto com o sonem de quê? De levar a felicidade para as pessoas. Quantos e quantos ministros eu levei para dar palestras no Jorei Center? Aí, às vezes, um superior na área da igreja falava assim, não esquece de levar o ministro para poder jantar fora. Aí eu falava assim, bom, se você pagar, eu levo. Como, Dorival? Você não pode ser assim, você não pode ser muito mão de vaca. Falei, não sou sendo mão de vaca não, meu brother. É que aqui, os membros já fizeram comida, fizeram jantar, e aqui comigo, todo mundo come junto. A alegria dos membros é ter um ministro de fora, um convidado, jantando com todo mundo junto, batendo papo, sem frescura, sem assuntos isolados, sem privilégios. O mesmo prato que ele come, eu como. O mesmo copo que ele bebe, eu bebo. Não tem nada diferenciado. Né? Então, eu sempre fui assim, e até hoje aqui na Arte do Jorei, onde quer que eu vá, é assim. Onde quer que eu vá é assim. Eu fico altamente constrangido se de repente alguém faz uma coisa separada só para mim, ou para o ministro que vai comer, uma coisa. Não, isso aqui é só para. Não, uma mesa separada. Nossa, é horrível isso. É constrangedor. Por isso que
Elevação espiritual, realmente, ela faz com que você tenha mais força no jorei, força na palavra. Você consegue perceber as coisas com mais sutileza, com mais... você fica com a sintonia fina, né? Você consegue perceber as pequenas coisas. Porque o seu servir tem que estar ligado com o alto. A maioria das pessoas, quando vai servir alguém, ela pensa que está servindo um homem. E na realidade o sentimento é outro. Ah, mas então para Meixo Sama tem que ser tudo de ouro, uma coisa tal. Quem disse isso? Em alguns locais que eu estive, que eu já viajei, as pessoas não tinham copo para beber água. Foi a casca do coco, sabe? Coco seco. Era aquele negocinho lá. Era aquilo lá, ué. Cuia, né? Era aquilo lá. E você não vai tomar água? E os locais não tinha talher. A gente tem que comer com a mão. É costume. E você vai morrer de fome? Não dá, né? Então, até fiz um bom dia falando sobre isso hoje. O nosso servir, como eu falei, ele estando ligado com Deus diretamente, no momento que você vai oferecer a sua dedicação para Deus no altar, e você se volta para a nave, ou para a cozinha, banheiro, não importa para onde você se volta para servir, a partir daquele momento, o seu compromisso com Deus ali tem que se manifestar em ação. Quando ele lava a igreja, quando ele limpa as janelas do Monte Cristal, tem sono? Tem. Qual que é? Que as pessoas ao entrarem por essa porta se sintam muito bem, confortáveis. Que elas possam sentir todo o amor, o nosso sentimento materializado através de uma nave perfumada, dos banheiros limpos, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Porque se não tiver esse sentimento, é uma repartição pública. Ou um boteco. Vai tomar cerveja no boteco ali? Você paga, sai e vai embora. Mas aqui não é assim. Nós temos que transformar vidas. Quando você faz uma oração para os antepassados lá, não é só entrar ali no sorete e rezar e pronto, acabou. Eles têm que receber a nossa oração. Eles têm que sentir o nosso amor no nosso servir. Se eles não sentirem, foi só forma. Ah, mas o meu sono era que isso. Tá, mas e as suas atitudes? Qual é a sua atitude? Como eu ouvi hoje, né? Eu nunca deixei de otorgar ninguém na arte do jorei porque eu não tenho dinheiro para o donativo. Nunca. Mesmo no Jorei Center. Otorguei. A pessoa sem ter R$1 de donativo. E depois a pessoa teve graça. E ela fez muito mais do que era o valor estipulado, por assim dizer. Ninguém nunca ficou... Tudo que nós temos, nós dividimos. Porque se Meixo Sama recebia na casa dele pessoas doentes, dividia comida, dividia água, dividia a cama, tudo que ele tinha lá para as pessoas, nós, servidores, não podemos fazer? Temos que ser mais frescos? Não, que essa cadeira é só do ministro. Não, que essa aqui é só disso, fulano. É lógico. Existe um respeito pelo de show e do momento, né? Existe um respeito. Não é a casa da mãe Joana. É respeito. É diferente. É diferente. Por isso que muda-se muito com relação a isso. O Meixo Sama fala assim, ó, sono e jorei. Durante a canalização do jorei, o ponto mais importante reside no sono e presente no coração do ministrante. Assim, pois, quando alguém ingressa na fé, tendo compreensão perfeita dos ensinamentos, é maravilhoso. Qualquer mamerrito, membro, estando imbuído dessa sinceridade, sente o desejo de salvar o maior número possível de pessoas que sofrem, vitimadas por doenças de toda espécie. Quem cultiva, portanto, dia a dia esse sentimento de amor e dedicação, consegue curar com muita facilidade. Aí tem uma explicação aqui do tradutor, do reverendo. Jorei com sono incorreto. Após Meixo Sama ter entrado na fase final da purificação,
antes da sua partida para o mundo divino, um delicante ouviu dele repetidas vezes que a partir daquele momento a luz de Deus só atuaria através do sono perfeito do ministrante. Deveriam, pois, todos os membros dar destaque muito especial a esse princípio. Daí a necessidade de conservarem firmemente no coração o pensamento do amor ao próximo associado à vontade firme de querer o bem, para que pudessem cultivar um sentimento único, gerador de extraordinária força, capaz de resolver, através do jorei, qualquer problema. Uma palavrinha muda tudo. Tem um vídeo na internet, até engraçado, que um repórter vai entrevistar um pastor, que era um pedreiro, que era pastor, que ele disse que interpretou a Bíblia de um jeito lá, e ele engravidou algumas pessoas, algumas mulheres casadas, né? Porque estava na Bíblia. Ele seguiu firmemente o que Deus mandou. Ele falou assim, até eu fiquei constrangido, porque não é fácil para mim, imagina, né? A pessoa casada, eu tive que chamar a pessoa, e o marido também concordou, eu tive que me deitar com ela e ela está grávida. Mas está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia, posso mostrar. Aí mostrou. Onde está? Está aqui. É bom esclarecer, né? Tem que esclarecer, porque, né? Aí está aqui. Capítulo tal, fulano de tal, blá, pega a mulher e adultera. Aí, assim, aí o repórter, pastor, desculpa, mas pega a mulher adúltera e faz assim, tem um acento aí, pastor. Não, mas tem um acento. Bom, vamos ler de novo, porque é bom esclarecer, né? Porque já se viu. E olha daqui, olha daqui. Olha, foi até bom se tocar nesse assunto, realmente, porque não sei o que lá. Um acento mudou o destino de um monte de gente. Uma interpretação errada. Errada. Quando eu vim para a Messiânica, eu era kardecista. Comecei com 12 anos e eu vim de uma formação católica. Então eu adorava tudo sobre o mundo espiritual, mas eu não tinha compreensão de nada com 12 anos de idade, mas eu queria aprender. Quando eu comecei a frequentar o centro espírita, aos domingos de manhã, nós tínhamos aulas de evangelização. E numa dessas vezes, acabando a aula, a nossa instrutora, todo mundo já saindo da sala, todos jovens, ela incorporou. Veio um mentor nela. E foi a primeira vez que eu vi, e uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. A mensagem que nos foi transmitida. Isso fez com que a gente dedicasse cada vez mais, que quisesse aprender cada vez mais. Tal. Foi ali que eu fui doutrinado sobre reencarnação, sobre o mundo espiritual, sobre tudo. Posteriormente, já como messiânico, eu vi casos, eu acompanhei casos, eu vi situações ocorrer na minha frente. Não é que ninguém me falou, eu vi ações e pessoas incorporadas, eu vi espírito vindo falar, eu vi espírito mudar do nível de inferno para nível de céu, e assim vai. Aprendi, tive que estudar mais ainda para poder conhecer profundamente esses assuntos. Aprendi sobre nascer de novo. E nascer de novo é deixar para trás quem você era, os seus erros, o seu nível de inferno, as suas mentiras, a sua falsidade, a sua ambição desmedida, o seu egoísmo. Isso tem que morrer. E nós temos que ser uma nova pessoa. Quando você recebe o Ricari, ou recebe um título de ministro, reverendo, você sobe no altar, naquele momento tem que estar morrendo a pessoa antiga. E a partir daquele momento nasce uma nova pessoa. Todos os vícios, todos os erros, a conduta errada que você tinha, a partir daquele momento tem que ser mudada. Isso é nascer de novo. Estou lendo um livro, A Nova Era, que é um relato do Hermes Trismegisto. Incrível que a parte que eu estou lendo agora fala justamente sobre isso, né? Sobre esse resgate, né? Ele chama de mancha astral. Nós temos muitas manchas astrais, que são as máculas espirituais, herdadas ou adquiridas dessa vida, né? E essa limpeza é para que a gente se eleve cada vez mais, para podermos cumprir uma missão maior.
Essa elevação espiritual, esse assumir uma missão maior, isso é nascer de novo. É uma nova vida. O que eu era ontem, eu não posso ser hoje. Tem trechos da Bíblia, que se eu não me engano, fala-se quando você aceita Jesus como seu Salvador, por exemplo, você é perdoado e salvo. Eu posso usar essa mesma linha quando você recebeu o Ricari. Mas eu não posso nunca esquecer que eu pequei. E eu vou ter que pagar. Ah, mas Deus já te perdoou. Tá bom. Deus me perdoou. Estou salvo, tal. E minha dívida, quem paga? Eu preciso me elevar espiritualmente para resgatar o que eu devo lá atrás. Se Deus me perdoou, por que eu continuo sofrendo? Não é? Eu não estou perdoado e salvo? Mas se Deus me perdoou, e eu estou salvo, por que eu continuo passando por doença, miséria e conflitos? Por que minha vida é um inferno? Por que minha casa é um inferno? Você está perdoado e salvo? São coisas que tem que se estudar. Se você ler a vida de Meixo Sama, nós temos aqui o livro Luz do Oriente, os 3 volumes. Aqueles pretos, são os mais antigos. É de uma profundidade absurda. Principalmente quando Meixo Sama tem a revelação e depois até o final da sua vida. Tem trechos lá muito profundos. Mas eu não me prendi só ao Luz do Oriente. Eu pesquisei, eu tenho aqui um calhamaço de revista, Glória, um monte de material que veio do Japão também que eu tenho aqui, mais um monte de coisa, pesquisando. Eu tenho, quando o Meixo Sama ficou preso, o relato dele para o seu discípulo, sobre perseguição religiosa, o que ele passou na cadeia. Tem relatos dos seus discípulos de como é que era a relação dele com o Nidai Sama. O que ele passava. Como era Meixo Sama no Aomoto. E assim vai. Então, muitas vezes, as pessoas não estudam nem o que tem e querem ser uma coisa que elas não sabem nem o que significa. Já julga sem saber, sem ler. Vai conhecer primeiro, poxa. Vai conhecer primeiro. Ontem, um membro nosso lá da Espanha me perguntou: reverendo, se o senhor soubesse que estava aqui, se alguém te desse um diagnóstico hoje, que você estava com câncer, o que você faria? Ele falou assim: eu não faria nada, eu ficaria só no Jorei porque é minha fé, ele falou. Eu falei: o senhor orienta pessoas a fazer quimioterapia? Eu falei: como é que você não vai orientar uma pessoa que chega aqui com um problema desse a não fazer? Não faça que eu garanto que você vai ficar boa. Eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Se você vê alguém próximo de você. Nós já tivemos casos aqui de pessoas que tiveram graça e não fez quimioterapia. Né? Tem até uma que dá para dar um relato aqui. Recente. Aconteceu agora, faz pouco tempo. Da mesma forma, também tem um outro caso de uma pessoa, uma membro nossa, que teve que tirar os 2 seios, que estava com câncer também, e quando foi fazer o último exame, o médico disse assim: esse é um milagre, porque não tem nada enraizado, não vai precisar fazer químio nem rádio. Isso também é graça. Porque a nossa fé, com relação ao poder do Jorei, ela é individual. Para eu adquirir a fé que eu tenho hoje no Jorei, não foi da noite para o dia, não. Demorou muito tempo. Mais de 20 anos. Para ter uma ideia, quando eu me tornei messiânico, como eu falei, eu vim do kardecismo, eu não me tornei messiânico por causa do Jorei. Não foi o Jorei que me atraiu. O que me atraiu foram os ensinamentos. Aquilo me encantava. Porque eu falei: nossa, como isso aqui tem resposta para tudo. E eu devorava o ensinamento. Eu chegava na nave para bater 3 vezes 3 palmas, eu morri de vergonha. Achava que tinha alguém me vendo, falei assim: vou achar que eu sou xarope, né? E pá.
Quando eu vi orando pela primeira vez a Márcio Doritos Enguenzande, eu falei, meu Deus, um dia eu quero rezar essa oração. Nem membro eu era. E eu só fui entender o poder do Jorei depois que eu fui outorgado e tive uma experiência gigantesca com ele. Eu estava no exército ainda. Já contei isso aqui numa aula há muito tempo atrás. Nós fomos visitar saímos do trio de guerra, eu e mais 2 amigos. A gente estava com camiseta, que a gente tinha feito educação física. E fomos pegar alguma coisa na casa desse amigo nosso. Chamava Ayrton. E a mãe dele criava 2 cachorrinhos. Criava como se fosse 2 crianças, né? O último que saiu, que entrou, não fechou o portão. E não fui eu. Né? A gente era visita. A gente estava conversando na sala, de repente um barulho de um carro e um grito de um cachorro. E essa mãe desse rapaz saiu que nem uma louca para a rua. O cachorrinho estava só a paçoquinha no chão lá. Ela entrou, ela surtou. Ela pegou, o sangue, ela pegou e ela se lambuzava, uma coisa de doido. E a gente tentando puxar aquela senhorinha, ela grudou na minha camiseta aqui assim, sujou a gente todo de sangue. E ela, em 3, para tirar essa mulher da rua, foi uma loucura. E ela ensandecida em cima da cama, jogando, ela se debatendo, e pulando, em choque. E eu estamos olhando assim, meu Deus, e agora? Eu falei, olha, eu vou fazer um negócio aqui para ela aqui, mas não é fácil, né? Eu não sabia nem o que falar. Eu não sabia nem explicar o que era o Jorei. Mas é uma coisa boa e vai ajudar ela. Sem convicção nenhuma. Eu juro por tudo quanto é mais sagrado, quando eu levantei a mão, pedi permissão, que eu fiz assim, essa senhora Ploft se prostrou na cama. Ficava só. Eu falei, meu Deus, funciona. Para mim, funciona. Nossa, naquela hora eu fiquei gigante. Né? Meus amigos falaram assim, nossa, o que é isso aí? Eu falei, cara, não posso falar agora não. Me Jorei. Quando eu parei, ela voltou de novo. Eu de novo levantei a mão, ela caiu de novo. Falei, caramba, funciona. Foi quando eu peguei a mão dela, pedi permissão, peguei a mão dela, fiquei segurando, me Jorei com a minha mão na mão dela. E ela chorava, adormeceu. Fomos embora. No dia seguinte eu voltei lá, me Jorei nela novamente e ver como é que ela estava. E ela virou para mim e falou assim, vem cá, que luz era aquela que saía da sua mão? Me explica, o que aconteceu? Porque tinha uma luz saindo da sua mão, e aquela luz me acalmava. Então foi a minha primeira experiência com o Jorei, e eu nunca esqueci o que eu vivi ali. Né? Então, quando alguém fala, eu tenho vergonha de oferecer Jorei, eu tenho vergonha, desculpa, você não tem fé. Eu trabalhava em banco. Trabalhei no Bradesco, trabalhei no Banespa. Eu me estava Jorei, ué. Fazia quebana no banco. Chegava lá eu trazia os arranjinhos pequenos para poder fazer para a minha mesa, para a recepção do banco. Os clientes queriam, cara. Aí me dava dinheiro, eu comprava, aí chegava no banco cheio de flor. Né? E eu ia na sala quando eu estava no posto de serviço, na sala dos clientes fazer ikebana. E meu gerente permitia. E eu me estejorei em cliente, me estejorei em funcionário. Sem problema nenhum. Porque eu ganhei convicção plena no poder do Jorei. Me estejorei em evangélico. Que me via, me estejorei travassarro, até que o dia que ele passou mal, eu falei, senta aqui. Não acredito, senta aqui, você está passando mal. Me estejorei, a dor passou, ele começou a chorar. Eu falei, o que é isso? Eu falei, isso é o poder do Espírito Santo que você duvida. Isso eu Jorei também. Nunca mais me desrespeitou. Nunca mais. Graças a Deus, eu teve alguns ministros na minha vida que me fizeram perder a vergonha de oferecer Jorei. Que era bater de porta em porta, fazendo difusão externa, oferecendo Jorei para as pessoas. Eu odiava, mas me ajudou a quebrar umas barreiras em mim gigantescas de timidez. E foi assim, foi. Comentando com um amigo meu ontem, essa semana passada, quando nós em 86, 87, se eu não me engano,
Nós temos um grupo de aprimoramento de rapazes para entrar para o seminário. A cada 2 meses a gente se reunia. E uma vez nós fomos para a Igreja Santana, todo mundo de metrô. 44 caboclos lá, no metrôzão lá, rindo, fazendo a maior palhaçada no metrô. Quando chegamos lá em Santana, saímos, já vimos um movimento na rua, uma fila enorme. Falei, caramba, o que será que é aquilo lá, né? Essa fila, a gente descendo para a igreja, era da igreja a fila. Quando chegamos lá, a igreja lotada, aquela fila, falei, cara, o que está acontecendo aqui? Na época, era ministro Sakamoto, que eu tenho imensa e profunda gratidão. Hoje ele é reverendo, não está mais nativa na igreja, mas ele foi o cara que formava os jovens Pitbull. E ele criou o Dia do Jorei, que depois virou Da Jorei Kai. Nós ficamos embasbacados. Falei, o que é isso aqui? Lotada a igreja. Não dava conta de tanta gente recebendo jorei, e fila, e troca daqui, eu quero ir para a nave, vamos atender ali é nego com problema espiritual, doença grave ali. Uma loucura, nós ficamos loucos, e a gente não queria mais ir embora. Ficamos acho que 4 horas na igreja, e a gente não queria ir embora, porque ele queria ficar até o final, porque a fila não acabava. Foi uma loucura, foi a maior experiência que eu tive até hoje, que eu vi, assim, de movimento de jorei, por assim dizer. Tempos depois, eu acabei criando isso em São Caetano com os jovens, nós fizemos o Da Jorei Kai de jovens. Foi uma briga, porque muitos membros não aceitavam que a gente organizasse aquilo lá. Eles eram dono do pedaço. E nós falamos, não, pode ficar de boa, só vai receber jorei. Hoje é só jovem que vai tomar conta. E recebemos num dia 475 pessoas, se eu não me engano. Foi uma loucura. Mas nós nos desafiávamos. Por quê? Porque o meu sonho era fazer um grupo de jovens muito forte na fé, forte no encaminhamento, com muita força no jorei. Os jovens tinham que ser prósperos, para que eles pudessem no futuro ser os grandes alicerces e exemplos da fé na sociedade. Eu nunca pedi para um jovem largar a faculdade, nem largar a escola, pelo contrário, eu ficava em cima dele para essa criatura se formar e estudar. E sempre foi assim. Quando eu fui para o Japão, que foi uma grande graça que eu tive, eu dizia, fiz oração no altar para Meixo Sama e falei, Meixo Sama, eu não quero ir para o Japão por minha vaidade, por meu objetivo sozinho. Eu quero ir lá com o sonho de representar no mínimo 3.000 jovens, que é o que eu quero que tenha na igreja de São Caetano, ativos, dedicando. E nós tínhamos um grupo gigantesco de jovens dedicando. Mas não era 3.000, mas teve um grupo depois poderosíssimo que dedicava. Então, o que eu aprendi sobre sonem, sobre servir, sempre foi assim. Nunca. Sempre falei para os jovens, não façam nada para aparecer, para ser os gostosões. Tanto é que nós fazíamos seminários gigantescos de jovens, e eu falava assim, agora, os responsáveis, vamos todos lá para o fundo. Mas por que a gente tem que ficar na frente? Falando, na frente vão ficar os jovens, porque eles são as estrelas. Nós somos os coadjuvantes. Vamos ficar atrás para ver se precisa de alguma coisa. E a gente era os cabeça. Mas está fora da ordem. Na cabeça de quem? Tivemos grandes e resultados maravilhosos nesse serviço. Por isso que, graças a Deus, lá atrás, eu tive pessoas que puderam me ensinar do modo correto, como servir corretamente. A postura, eu vi as humilhações, eu vi o sofrimento de alguns, e vi a postura que eles tinham, e nunca se afastaram da igreja por qualquer motivo com relação a isso. Pelo contrário. Era foco em Meixo Sama, sempre. E é isso que vale muito a pena no nosso servir. Sábado agora nós temos o culto da saúde e prosperidade às 15 horas. E também queria agradecer muito as pessoas de outros estados, de outros países que estão nos procurando, confiando no nosso servir, pedindo o nosso apoio, abrindo locais, abrindo portas sendo abertas, para que a gente possa realmente levar realmente a palavra de Meixo Sama, os seus ensinamentos, para todos os povos, para... Não importa onde a pessoa esteja, nem em condição ela viva, nós só queremos levar uma palavra de salvação e esperança para essas pessoas. Obrigado a todos e uma boa missão.